Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar nosso processo, né? Da nossa consciência. Vocês sabem que eu parei um dias aí, né, pessoal? Porque eu fui extrair meu dente, né? Graças a Deus já desinchou mais, tal. Eu parei esses dias tomando remédio, tá? E agora melhorei mais, tá? Já fechou assim, já desinflamou, então dá para eu fazer aqui nossos vídeos, né, pessoal? Nossos estudos aqui, tá? Mas graças a Deus, espero que esses dias você esteja assistindo meus vídeos aí que eu deixei aí, tá? No canal aí. Teve muitas pessoas que fez isso, tá? É bom para relembrar. Se você assistiu, assiste de novo para relembrar, né? O vídeo que você nunca assistiu aí, você assiste no meu canal, tá? E é assim, pessoal, a gente cada dia vai galgando, vai melhorando, tá? Porque é assim, pessoal, a gente tá num processo de aprendizagem, de melhora, tá? Por isso que quando se a gente são alma que está interligado, não tem como desconectar a gente, tá, pessoal? Você aqui que se tornou inscrito do meu canal, tá aqui assiduamente. Você está ligado energeticamente comigo, tá? Não tem como assim, eu quero me desligar de Samuel. Não é assim, tá, pessoal? Então, pessoal, quando a gente é uma alma que está entregada, a gente vê algo que ainda a pessoa, a consciência ainda não está de acordo, vibrando de acordo com a espiritualidade, a gente tem que ter paciência, pessoal, tá? Aquela consciência ainda de estar aprendendo, de estar evoluindo, ainda comete erros, tá? Ainda tal. É por isso que eu não me coloco na posição de ser eu sou maior do que vocês, porque eu também estou nesse processo. Se eu galguei um pouco de conhecimento, graças a Deus, né? Mas ainda estou nesse processo, tá? Então, por isso que eu não me coloco aqui, porque a gente está aqui como ser humano, né? Temporariamente. Então, a qualquer momento a gente pode ter um deslize, a qualquer momento a gente pode falhar. Será que você vai entender isso de mim? Eu entendo isso de vocês. Então, o que é que falta você entender isso de mim? É você crescer a consciência, entende? Então, é assim, pessoal. Porque a gente não está aqui para julgar ninguém, tá? Aqui a gente está para ajudar, para amar, para apoiar, ajudar a pessoa. Se não, a gente não pode ajudar, a gente também não vai atrapalhar a pessoa. Deixa aquela consciência. Deus, a espiritualidade sabe o que está fazendo, tá? Ele está trabalhando ali naquela consciência, no íntimo dela. Então, a gente tem que esperar isso, tá? É um trabalho ali na consciência da pessoa. E a gente tem que deixar, né, pessoal? Por isso que dificilmente, tá? Eu vou agora pela consciência que eu tenho entrar em discussão com ninguém. Vai perder tempo, tá? Comigo não vai acontecer isso, tá? Porque eu já estou em outra fase. Essa fase aí é muito primitiva ainda, tá? Eu entendo quem está nessa fase ainda, tá? Espero. É o momento dela tá agindo assim, o pensamento dela tá tudo certo, sem problema nenhum, tá? É só esperar a consciência evoluir, né? Pegar mais conhecimento, mais, como é que se diz? Vibrar na mesma sintonia da alma, né, pessoal? É uma coisa que eu tenho falado aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque tem pessoas que, por causa do ego, né? Por N coisa, por situação, por crenças familiares, crença da,
da sociedade, então crença religiosa, tá? A gente não pode julgar, mas por N coisa, essa pessoa, às vezes, a alma dela tá vibrando uma coisa, tá querendo uma coisa, tá falando, né? Mas a boca dela tá dizendo outra coisa. É igual dizendo, não, não quero isso, não. Mas a alma tá desejando, a alma tá vibrando. E a pessoa sente. Pô, por que ela tá dizendo isso? A alma dela, ela tá dando sinais de que é isso, mas a boca dela tá falando outra coisa. Então, precisa alinhar. Isso é alinhamento, é harmonia, né? O seu pensamento com o pensamento da alma, tá? Isso se vibrar de acordo com a alma. Isso quer vibrar de acordo com a alma, tá? Porque a alma tá falando uma coisa, tá querendo uma coisa, mas você, por causa de, né? N coisa, crenças da sociedade, da familiar, crenças limitantes, né? Da religião. Então você aí tem outro tipo de. Então você não está de acordo com sua alma. É isso que é alinhar com a sua alma, tá? É alinhar aquilo, o seu pensamento com o que você fala. Por isso que eu aqui, para falar da espiritualidade, eu estou alinhando isso. O que eu estou sentindo com a intuição que vem da espiritualidade, o que eu estou sentindo, o que eu estou trazendo. Por isso que o vídeo, na hora que você vê o meu vídeo, você sente. Nossa, ele está falando que vem da alma, então toca a sua alma. Eu estou tirando toda a minha espiritualidade, né? De todo o coração, de toda a alma. Então, estou vibrando de acordo para não estar, porque senão vou estar falando uma coisa aqui, mas a minha alma está vibrando outra coisa. Eu tenho que sorrir. Na hora que eu tenho que sorrir, eu tenho que chorar aqui. Você vê que eu choro, você vê que eu me emociono. Então, eu tento passar essa alma, essa sinceridade. E é isso, essa energia que alimenta a sua alma. E essa energia, às vezes, é o que você vem buscar aqui no meu canal. Entende, pessoal? A gente tem que ser assim, tá? Às vezes vai ter pessoas que não vai gostar, tá tudo certo, pessoal. A maneira que a gente está se comportando, tá tudo ok, tá? Sem problema nenhum. Agora, o importante é a gente estar nessa vibração dessa alma, porque a gente vai ser feliz. Então, por isso que aqui eu me emociono, eu canto, eu choro aqui nos meus vídeos, você vê tudo. E isso tudo passa uma vibração, uma energia para vocês, e vocês se alimentam com isso, tá? Então, aqueles que é da verdade, ele gosta de se alimentar com essa verdade que eu estou transparecendo. Quem não é, não vai gostar disso, tá, pessoal? Vai procurar a vibração que ele está. Então, isso quer dizer que você está procurando, está em outra vibração. Você procura pessoa do engano, você procura, então, você está em outra vibração, tá? Mas é isso, então, a gente precisa aliar. Se você tá falando uma coisa, né? Mas seu coração, sua emoção tá vibrando para outra, né? Você tem que fazer o que é que está acontecendo? Você não está alinhando ainda a, os sentimentos da sua alma com a sua vivência aqui. Por N coisas, então. Eu já falei aqui essas N coisas. Então, crenças familiares limitantes, crenças da sociedade limitante, crença da religião limitante. Então, o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que eles vão falar se eu ser assim dessa forma? A gente não tem que pensar isso, pessoal. A gente tem que pensar no como a gente está vibrando, o que a alma está querendo que a gente vibre, aonde a gente vive, tá? É isso que a gente tem que olhar, tá? Tem que avaliar a nossa estrutura. Mas, dando essa introdução toda, pessoal, vamos lá para o nosso estudo onde a gente parou.
Qual o tema que a gente tava falando aí, pessoal? Você lembra ou não? Né? A gente falou de trauma, não foi? Trauma espiritual. Agora a gente tava falando da a dor na alma, não foi? E a gente já tá em que parte? Na terceira, né? A gente já vai para a terceira parte, né? A gente falou a primeira, segunda. Aqui, ó, marquei tudo, tá? Marquei tudo aqui, ó. Cadê? A gente já falou a segunda, a gente agora vai para o quê? Terceira, né? Terceira parte. Cadê? Cadê, pessoal? Onde eu marquei aqui? Tem que ver onde eu marquei aqui, tá, pessoal? Porque aqui, terceira parte. Aqui, a gente vai para a terceira parte. Mas antes, vamos recapitular o que é a dor na alma, não é? Foi o tema que a gente falou. Então, essa dor na alma, a dor na alma é uma dor invisível e profunda. Então, é um conceito que fala que é uma dor invisível e profunda que afeta o interior do indivíduo, manifestando-se através de sentimento como tristeza, né? Marcar aqui tristeza, constante desespero, vazio e falta de propósito. E muitas vezes ligada à experiência traumática. Então, sempre está ligada com, às vezes, um trauma que a gente acontece. Por exemplo, pode ser um trauma religioso, né? Que a gente falou aí o vídeo passado, né? Pode ser perdas ou conflito interno. Então, esse conflito de você não estar de acordo com sua alma, né? Que afeta a saúde mental e o bem-estar emocional. Embora seja emocional, pode ser sentida fisicamente. Então, a dor na alma, né? Causando dores no corpo. É preciso o apoio de amigos, família e profissionais. É fundamental para o tratamento e a superação dessa condição. Então, pessoal, a gente viu nessa primeira e segunda parte, né, sobre esse tema, que a alma sente dor, pessoal. Como assim, moço? A alma sente dor? Ela é um corpo, pessoal. É um corpo etérico, tá? Que é onde está guardado os traumas, coisas, as emoções, a alegria, tá tudo lá. Então, onde a alma é representada pela parte mental e emocional, né? Campo mental e o campo emocional. E essas duas partes representam a alma. Então, se você tem pensamentos, tá, pessoal, que causou trauma, e você tem aquele mau pensamento, então isso vai produzir uma dor na sua alma. E depois pode ser sentida fisicamente, se você não cuida disso. Por isso que eu falei, enquanto está nesse campo da alma etérico, procura quem cuida da alma. Quem cuida da alma? Né? Aqui na Terra. É a psicologia, os terapeutas, os psicanalistas. É ele que cuida da alma. Por isso que eu aconselho aqui pessoas, tá? Principalmente vocês que sofreram trauma, todo tipo de trauma, tá? Procure ajuda, pessoal. Para que essa dor, novamente, mas essa dor, tá? Verdadeiramente vem porque a gente está afastado do nosso Criador. Então, é uma dor, um vazio que tem na alma. É por isso que ele fala, desespero, vazio, falta de propósito.
Porque quando a gente não está conectado ao Criador, a Deus, a gente tem falta de próprio, a gente sente vazio, tristeza constante. Então, a gente não tem aquela alegria, pessoal. Tem gente que está vivendo agora, não é por causa do dinheiro, tá, pessoal? Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem, mas ela não tem alegria. Ela não goza na alma. Então, a alegria é o gozo da alma. Ela não goza. E você sabe, né? Se a gente vai trazer isso para o físico também, né? Que não está separado, a gente vai trazer uma pessoa que não goza, como é que ela fica, pessoal? Ela fica irritada, ela fica, sabe, uma pessoa muito ranzinza, a vibração dela, porque mexe. Porque quando você não cuida tão bem dessa energia do corpo, mexe também, tá? Então, mas é aqui ele está falando da tristeza constante na alma. A pessoa faz coisa, às vezes tem dinheiro, vai passear, vai. Como é que se diz? Como é que se diz? Vai passear, vai fazer coisa, mas o que é que acontece? Essas pessoas não sentem gozo na alma, não tem alegria. Então, pessoal, é preocupante isso, tá? Isso é preocupante. Isso é a prova, é um sintoma que você está afastado da sua essência espiritual, da sua espiritualidade, está afastado de Deus, do Criador. E isso está acontecendo até com pessoas que estão indo para grupo religioso. Às vezes ela está indo para esses grupos religiosos, né, que é a matrix religiosa, que foram implantadas, para querer sanar essa tristeza e esse vazio. Ela está pensando que é dessa forma que ela vai se conectar com o Criador. Mas essas matrizes já foram feitas para vocês não se conectarem ao Criador. Por quê? Aí ele manda buscar fora. Ele não está trabalhando dentro da sua alma. Por isso que toda a minha mensagem aqui é para a sua consciência, é para a sua alma. É para trabalhar a sua consciência. Por isso que às vezes falo coisa que vai tocar a sua alma, vai mexer um pouco com a sua alma. Porque esse é o trabalho meu, né? É como dizer, existe o médico do físico, então existe o médico da alma. Então esse é meu trabalho. Para que essa alma seja, você vá dando permissão a Deus, ao Criador, para que ele vá curando essa alma, tá? E a gente só vai buscar Deus, pessoal, quando tá na pendenga, tá? Vocês estão aqui no meu canal, vocês não vieram aqui porque eu gosto tanto da espiritualidade, eu gosto da maneira que o irmão Samuel, tá? Você pode até gostar da maneira, você foi atraído, né? Por essa frequência, energia, mas quando você vai estudando aqui, você vai entrando em outra vibração, vocês percebem que não é bem assim. Deus está trabalhando, então está lapidando você para você largar alguma coisa, para você deixar de certo tipo de comportamento, de pensamento. Então, está trabalhando em você. Aí eu coloquei a pergunta, e como podemos evitar, né, ou lidar com essa dor invisível? Como é que a gente faz, pessoal? É isso, nos aproximando do Criador, trabalhando a nossa espiritualidade e trabalhando o autoconhecimento, né? Foi o que a gente viu aí na primeira e segunda parte. Agora vamos lá, depois dessa recapitulada, né? Eu preciso, porque eu parei esse dia para a gente voltar a ter a ideia o que é essas coisas. Agora vamos voltar aqui na terceira parte, né? Ele fala, por isso é importante falar sobre o que está sentindo, né? Quando expressamos o sentimento, é um dos primeiros passos para aliviar o peso
do sofrimento emocional. Então, pessoal, porque antes aqui a gente falou sobre como é que se diz, enquanto a gente enxergamos a realidade, né? É possível que percamos o equilíbrio emocional e passamos a sentir dores e corroer a nossa alma. Então, essa realidade, pessoal, às vezes, pela experiência que você está tendo, ela pode corroer a sua alma. Então ele fala, por isso que é importante o quê? Falar sobre estar sentindo. E quando expressamos sentimento, é um dos primeiros passos para aliviar o peso do sofrimento emocional. Então, o primeiro passo para você aliviar essa dor na alma, que é a dor emocional, que é a dor emocional, tá, pessoal? O que é que acontece? É você falar. Então, é importante falar sobre o que está sentindo. Então, fale, pessoal. Procure uma pessoa de confiança, um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa que estuda a espiritualidade, que é da sua confiança. Mas fale, porque isso é importante para que isso não fique ali dentro, tá? Machucando essa energia, porque tudo que você absorveu, aquilo fica dentro de você. Então vai criar esse trauma aí, tá, pessoal? Esse trauma na sua alma, hein? Então precisa o quê? Ir liberando isso. Você precisa falar sobre sentimento, porque ele diz, quando expressamos esse sentimento, é um dos primeiros passos para aliviar o peso. Então, é um primeiro passo. Quando você procura um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, você está falando, vou dar aquele problema do sentimento, eu me senti assim, eu me senti mal, eu falando com essa pessoa, ai meu Deus, eu sinto assim. Então, é um dos primeiros passos para você se aliviar. Não tem o que fazer, pessoal. É assim que a gente tem que cuidar dessa parte etérica, né? Que é conhecida como a alma, né? É conhecida aí pela a medicina, a psicologia, né? Como um campo mental e emocional, tá? A gente cuida disso. E o quê? E cuidando da nossa conexão com o nosso Deus. Então, nos alinhando de acordo com a alma, com o sentimento mais nobre, buscando mais sentimento mais elevado. Entende? É assim que a gente tem que fazer, pessoal. Senão a gente não melhora, tá? Então, é o primeiro passo para aliviar o peso do sofrimento emocional, que é a dor, né? Conversa com alguém de confiança ou com um profissional. Então, converse com uma pessoa de confiança sua, um profissional de confiança sua. Procure. Se abra, porque senão isso vai causar dor na sua alma, dor emocional. Aí ele fala, permite enxergar a dor com mais clareza e reduzir a sensação de estar sozinho. Então, isso permite que você enxergue a dor com mais clareza. Isso aí me machucou, então isso está me trazendo dor, mas eu vou trabalhar esse lado, tá? Se for de perdoar a pessoa, você perdoa a pessoa, tá? Porque foi uma das doutrinas, das coisas que a doutrina de Cristo ensinou, trouxe, foi a gente liberar o perdão, né? Isso é uma doutrina de Cristo que, às vezes, muitos lugares que se diz de Cristo religioso, né? Não pratica, tá, pessoal? O que é que acontece? Tem pessoas aí carregando as mágoas aí dentro aí de grupo religioso. E essa dor não vai ser sanada. Então, converse sobre isso. Trabalhe esse sentimento aí para você se liberar disso. Senão, você vai ficar doente.
vai adoecer a alma vai ficar com dor e isso vai refletir no corpo. Na hora que a parada estiver engrossando o caldo, que já está afetando a vida aqui nessa realidade, nessa vida física, aí vocês vão procurar médico. Ah, estou com dor, doutor. O doutor disse, não, não tem nada de errado, não. Mas eu tô com dor aqui, ai meu Deus, eu tô sentindo assim um vazio, uma ansiedade, eu tô assim, então vai mandar pro psiquiatra, passa remédio. Então, vai dar remédio já para acalmar, porque já atingiu o físico. Porque aí já atingiu o físico. Você não cuidou, tá? Tentando empurrar para debaixo do tapete, né? Como ele fala, então não faça isso, pessoal. Cuide disso, tá? Porque é assim, a gente não tem como evitar as coisas acontecer. As coisas aconteceram na nossa vida. Teve gente que magoou a gente, teve gente aconteceu coisa, mas agora a gente vai deixar de caminhar, de viver aqui por causa disso? Parar no tempo? Não, pessoal. A gente tem que ir trabalhando, a gente continuar, a gente cumprir aquele nosso propósito de vida aqui. E tem muita gente que pararam por causa dessa dor na alma, pararam pelo caminho. Não pode, tá, pessoal? Aí ele fala, isso para algumas pessoas parece ser um fardo pesado, mesmo para aquelas que são naturalmente mais reservadas, abrindo sobre as suas emoções, pode ser um ato libertador essencial para a cura. Então, às vezes, para umas pessoas, tem pessoas que é mais extrovertida, ela se abre, ela sente, né? Tem outras pessoas que é mais reservada, é mais introvertida, ela não é para fora. Então, é um peso, é um fardo, né? Falar sobre essas coisas emocionais com essas pessoas. Ela não consegue se abrir. Você vê que às vezes ela procura um terapeuta, um psicólogo, né? Porque foi indicado pelos médicos, né? Porque a dor que ela estava sentindo não era uma dor física. Então, elas vão, mas mesmo assim, lá no diante do terapeuta, do psicanalista, do psicólogo, essa pessoa ainda é travada. Até ela pegar confiança ali no terapeuta, né? Já passou umas 10, 15 sessões. Mas é assim, pessoal, tá? A pessoa, essas coisas é difícil de falar. Principalmente uma pessoa que é mais reservada. Naturalmente é mais tímida, é mais reservada. Não fala, tem. Dá mais. Quando é coisa que é problema sexual, tá? Essas coisas estão relacionadas a isso, né? Porque tudo está relacionado a isso. Aí vocês vão para o terapeuta ou psicanalista, né? Ou psicólogo, a pessoa que você tem que dar umas 15 sessões, tá? 15 sessões para ela se abrir, para ela contar algo bastante da intimidade dela, o que aconteceu, tá? É isso, tem que ter paciência, tá? O terapeuta ele tem que ir cavando devagarzinho e deixando a pessoa bem à vontade, para ela ir falando, para ela aquela energia ela ir colocando para fora, tá? Para ela se abrir sobre as emoções dela, né? Isso vai ser um ato libertador para essa pessoa. Por isso que quando uma pessoa, principalmente essas pessoas que é mais reservada, ela vai para a terapia, né, pessoal? A primeira sessão, a pessoa tá tão tensa, mas na hora que ela começa a falar um pouco sobre ela, ela começa aquilo a aliviar. Então, a primeira sessão ela já se sente bem. Aí volta. Aí volta, aí já alivia mais, aí vai, aí volta. Aí daqui a pouco a pessoa já está relaxada, então ela já vai contando coisas, tá? Bastante mais profunda da alma. O que é que ela pensa, o que é que ela está sentindo, o que é que mexe com ela. Então, para o terapeuta ir dando direção na terapia lá, tá? Entende, pessoal? E por isso que eu aconselho você buscar o terapeuta, que é aqueles que têm ligação com a espiritualidade, para que ele vá ligando você
a, ao seu Criador, a sua essência espiritual, a sua espiritualidade, não a religião, tá? Porque tem alguns aí que terapeuta, né, que é espiritualista, ele é de um grupo religioso, então ele quer fazer a pessoa estar naquela religião. Não deixa nem a pessoa escolher, tá? Eu tô sabendo aí, tá? Que tem pessoas que ficam fazendo para que você escolha tá ali aonde a religião que ele acredita que é assim. Não é assim, tá, pessoal? Você tem que passar informação. Tudo certo. Informação, conhecimento é muito bom. Mas a decisão é da pessoa, tá? Não é para convencer a pessoa, tá? Porque a maioria, às vezes, como é que alguns terapeutas, né, pessoal, que é da religião evangélica, principalmente, né? Outras também, mas principalmente evangélica, ele quer fazer com que a pessoa seja da igreja, do local onde ele está, tá? Tem alguns terapeutas aí que é evangélico, que é de alguma outra religião também, que ele quer que você acredite, né? Então vai chegar, vai introduzindo para tentar lhe convencer. Você pode estar tirando uma pessoa de um trauma e pode estar trazendo outro trauma para outra pessoa. Espiritualidade não é nenhum grupo religioso aí, tá? Espiritualidade é da pessoa. Você tem que trazer o conhecimento e a pessoa que toma a decisão. Não tente empurrar nada para ninguém, pessoal. Isso é já das coisas que a matrix religiosa já fizeram para você. Para vocês terem esse tipo de comportamento. Tá? Espiritualidade é a pessoa que toma consciência para trabalhar. O nosso papel aqui não é julgar ninguém, é trazer o conhecimento, tá? Passar o conhecimento com a nossa verdade, né? Com a vibração da nossa alma, com a sinceridade. Pronto, pessoal. A decisão é da pessoa. Você vê que eu fico fazendo aqui alguém forçar para ficar no meu canal, para não sei o quê, meu canal é só da verdade, o resto. Você viu falando isso? Você não viu falando isso. Você viu falando dos erros que tem nas outras, né? Para vocês perceberem, a decisão vai ser sua. Se vocês percebem, irmão, eu percebo o erro lá, mas eu quero ficar lá. Tá tudo certo, tá? Sem problema nenhum, pessoal. Importante é que se você estiver trabalhando na espiritualidade, tá tudo certo. Se não, também tá tudo certo. A decisão é sempre da sua consciência. Então, isso que é espiritualidade, tá? O terapeuta que é ligado a trabalho com a espiritual, levar a alma da pessoa a se conectar ao Criador, não tem nada a ver com religião, tá? Eu vou ter que deixar isso aqui bem claro, né? Porque eu sei que aqui tem meus amigos psicólogo, terapeuta, ele tem a pensamento dele, a religião da matrix religiosa, tá? Tá tudo certo. Você pode ser. Agora você não pode impor isso para ninguém, tá? Entende? Isso que é. Esse que é o problema, tá, pessoal? Que foi misturada a matrix religiosa, que muitos confundem espiritualidade com essas matrix religiosas. Aqui a gente não precisa ir para lugar nenhum, tá, pessoal? Para trabalhar. Você vê aqui eu dizendo, vem aqui, venha para meu, não sei o que. É por isso que eu no meu canal não coloquei nenhum nome, como é nome esporádico, né? Nome fictício, né? A Casa do Libertador, a Casa da Espiritualidade. Então, eu não coloquei esses nomes no meu canal. Coloquei o meu nome, né? O irmão Samuel aí. Vocês veem. Por quê? Para isso, para não dar a entender a vocês, se você estiver estudando aqui coisas espirituais, né, orando, meditando aqui, vocês não pensem que isso é algo religioso. É um trabalho da nossa espiritualidade. Por isso que eu fiz isso, pessoal. Porque quando a gente coloca
né? Como os pastores colocam o nome da igreja, outros colocam o nome de grupo, tá? Sem problema nenhum, tá, pessoal? Isso é coisa humana, tá? A espiritualidade, Cristo não mandou fazer nada disso. Isso é tudo que o homem faz. Tá tudo certo, tá? Agora, o negócio não é desviar a pessoa de não trabalhar a espiritualidade dela. Esse é o problema, tá? Então, ele diz, abrir-se sobre a sua emoção pode ser um libertador essencial para a cura. Então, pode curar essa alma, essa pessoa desse tal. Vamos lá. Assim é importante reconhecer a própria responsabilidade pelo sentimento e ato de autoconhecimento e empoderamento. Então, ele fala que é importante a gente reconhecer, né, pessoal? Que sempre vai ter uma responsabilidade nossa da nossa escolha. Então, da nossa consciência. Então, a gente tem responsabilidade pelo nosso sentimento. Então, pelo que a gente está pensando, que a gente está produzindo de sentimento, pessoal. Então, é um ato de autoconhecimento. Então, a responsabilidade pelo sentimento é um ato de autoconhecimento. Quando a gente está analisando por que eu falei isso, por que eu estou sentindo isso, então você está tendo responsabilidade sobre isso, né? E empoderamento, então traz um poder de que você pode ficar no controle da sua vida, né? Mas isso não é fácil, tá, pessoal? Você vê que a gente está aqui numa luta, você vê que não é fácil a gente chegar a esse empoderamento de controlar as coisas. A gente não pode controlar o mundo aí, tá, pessoal? A gente tem que controlar nosso pensamento, nosso sentimento, a nossa emoção. Isso é um trabalho de autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é importante, tá? Mas ele fala, mas é importante diferenciar a responsabilidade de culpa. Não é você se culpar. A culpa aprisiona. Então, não é a responsabilidade, é você estar gerenciando, tá? É mesmo você olhando ali seu erro, tá? Mas você gerenciando, tá tudo certo. Não entra na vibração de culpa, tá? Porque é uma frequência muito baixa, então eu errei, eu estou aprendendo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu vou continuar o processo, vou tentar melhorar. É isso que a gente tem que fazer. Entrar nessa frequência de sempre a gente ir no melhorar. Tá, pessoal? Não entra na culpa, eu errei. Não faça isso, tá? Por isso que quando a pessoa acusa, fica acusando a outra, que a outra errou, ela está fazendo com que a pessoa queira se sentir culpado. E isso não é correto, pessoal, tá? É sempre levantar a pessoa, não, vamos continuar, tá tudo certo, vamos lá. É isso mesmo, a gente está no processo de aprendizagem. A gente está aqui como humano mesmo, isso acontece. É sempre levando a pessoa para que ela vá se renovando, se regenerando, pessoal. Ela vai tomando consciência, não vou. Ela própria vai tirar uma força de não vou fazer isso porque isso é errado eu fazer isso. Entende? Ela mesmo vai tomar a decisão dela. Entende? Nunca fazer para levar a pessoa, né? A pessoa tem que ter a responsabilidade sobre o pensamento, a emoção dela. Mas quando ela errar, tá, pessoal? Ela não se sentir culpada. Porque essa culpa vai aprisionar ela. Ela vai ficar presa ali naquela energia. Vai sempre voltando. Você é errado, você fez isso, você não serve para mais isso. Tem muitas pessoas, tá? Que ela não consegue mais vir pela espiritualidade porque coisas que ela fez, aí tá, a mente dela tá acusando. Tá? Sabendo que a gente tem um advogado, né? que ele deu a vida para gente para tirar essa culpa da nossa consciência, limpar a nossa consciência, tá? Tem um aí que fez isso. Vocês sabem quem fez isso?
Coloca aí nos comentários, pessoal. Ele é o nosso advogado diante do Pai. Então, tem muita gente assim, tá, pessoal? Ela não consegue se conectar a Deus porque ela se sente culpada, se sente indigna. Então, ela está numa frequência, então, é uma frequência onde o espírito maligno trabalha na culpa, né? Para sempre colocar você numa frequência mais abaixa. Ah, eu sou pecador, eu sou culpado mesmo. Ah, irmão Samuel, eu não tenho jeito, não. Pô, pessoal, se você não tem jeito, quanto mais eu, tá, pessoal? Quanto mais eu. Aí o que mais, pessoal? Aí a gente já respondeu a pergunta, né? O que que a gente tem que, como é que se diz? Lidar com. Então, a gente tem que lidar assim, tá? Trabalhando o autoconhecimento, trabalhando o nosso pensamento, a nossa emoção, tá? Trabalhando a nossa espiritualidade. É assim que a gente vai lidar com essa dor invisível, tá, pessoal? Escanoterapia, a gente teve trauma aí na infância. Você teve trauma na infância, na adolescência? Algum trauma que aconteceu agora? Procure terapia. Não deixe isso se manifestar no seu corpo, tá? Então, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa dor na alma, pessoal? Será que a Bíblia fala que sobre essa dor e quem é que pode aliviar essa dor, né? Será que a Bíblia fala? Vamos ver. Jeremias 15, versículo 18. Porque porque o Senhor não cura essa dor, essa ferida da minha alma. Então, é o que Jeremias está perguntando como é que se diz? A Deus, né? Por que o Senhor não cura essa dor, essa ferida na minha alma? Porque não me livra dos meus inimigos. Porque é o inimigo que está trazendo a dor, né? Não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso. Sua ajuda parece um riacho do deserto. Então, tá seco. Um dia com a água de sobra e outro dia completamente seco. Então, outro dia tá cheio, outro dia tá vazio, tá seco. Tira logo de vez, então. O que é que Jeremias falou? Tira logo de vez. Então, pessoal, Deus não pode fazer isso, né? Porque Jeremias não sabe que a gente veio experimentar isso aqui, pessoal, essa realidade. E aí vai ter dia assim, dia seco e dia com água. Não tem o que fazer, pessoal. O negócio é a gente se equilibrar, tá? É o equilíbrio espiritual que a gente vem trabalhando na espiritualidade. Entende? Mas não tem o que fazer. Então, um dia vai estar cheio de deserto e outro dia a água, outro dia vai sobrar, então vai transbordar. Outro dia completamente seco. Então, a gente vai ter dias secos e dias com água, né, pessoal? Dias, ó, menino aqui, ó, mexendo, ó, pessoal. Não quer deixar eu terminar o vídeo para vocês, ó. Tá vendo vocês? Eu vou consertar aqui. Ó, aqui, ó, aqui, ó, meu neto e minha neta aqui, ó, pessoal. Ó, aqui, ó, tá vendo? Meu neto aí, ó, bisquila. Ó, outra aqui, a minha neta aqui, ó, também. Agora vamos para lá. Já apareceu no meu canal? Vai lá, vai brincar lá na sala. Até eu terminar. Então, vai ter dia seco e dia de água, tá, pessoal? Mas Jeremias perguntou, por que não tira logo essa dor, essa ferida da minha alma? Por que não me livra logo dos inimigos? Acaba logo com tudo. Não é assim, tá, pessoal, que funciona. Deus sabe. Não é fácil, né, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Fala aqui.
Salmo, versículo 13 e 2. Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Então, até o salmista falou, né? Até quando sofrerei, né? Orando a Deus. Eu vou ficar nessa tristeza no coração. Então, na alma, né, pessoal? Ele estava sentindo um. Como é que se diz? Uma dor na alma. O coração representa o sentimento, a emoção, né? Então, ele estava sentindo uma dor no coração, uma tristeza. Então, uma tristeza na alma. Então, é a dor da alma. Mas ele não sabe porque, por ele estar longe do Criador, a alma dele está sentindo isso. É por isso que a gente não pode ficar longe da nossa espiritualidade, pessoal. A gente cai nessa frequência aí, ó, de tristeza, vazio no coração. Então, a gente não pode, tá? Então, eu já falei lá na primeira e segunda parte o sintoma das pessoas que estão afastados do Criador, tá, pessoal? Então, aí ele fala: até quando o inimigo prevalecerá contra mim? Então, por quê? O salmista estava vendo que é o inimigo dele, né? Estava trazendo essas dores na alma dele. O inimigo prevaleceu. Então, por isso que a gente tem que se aproximar de Deus, porque Deus vai nos proteger dessas coisas, tá, pessoal? Desse inimigo, de estar trazendo esse mal na nossa vida. O que mais, pessoal? Salmo 77, versículo 2. No dia da minha angústia, procurei o Senhor. De noite, não me canso de erguer a mão. Minha alma recusa ser consolada. Então, você vê que quando a gente está nesse estado, né, pessoal, de angústia, a gente tem que procurar o Senhor à noite em oração, tá? Onde está em silêncio ali, chorando, tá? Principalmente derramando o coração. Não canso de erguer a minha mão. Minha alma recusa ser consolada. Então, a pessoa não pode recusar na hora que Deus vem para ela, a espiritualidade. Então, às vezes, tem pessoas que recusam. Tem pessoas que levantam a mão, vai na igreja, levanta a mão, né? Mas na hora que Cristo começa a bater no coração, quer entrar no coração para trabalhar, ela recusa esse coração, essa alma recusa que Deus tome conta da sua vida. Ele não quer passar o controle, porque tem algo ainda do ego, né? Apegado a alguma coisa, então ele não quer passar o controle. Isso acontece, tá, pessoal? É normal isso acontecer porque é a resistência do nosso ego, tá? É normalíssimo. O que mais? Salmo 38, versículo 17. Porquanto estou a ponto de tropeçar e a minha dor me acompanha sempre. Então, o salmista viu que a alma dele, né, pessoal? Ele estava a ponto de tropeçar e a minha dor me acompanha sempre. Então, a dor da alma dele acompanha sempre. Por quê, pessoal? Quem vai curar verdadeiramente essa alma, tá? A gente que é terapeuta aqui, a gente está funcionando aqui, pessoal, como auxiliar do Criador. A gente só é um auxiliar. A gente só é um auxiliar. A gente não é aquele que vai trazer a cura. Então, Deus vai usar nosso corpo, a nossa frequência, tá? Por isso que quando eu me coloco à disposição da espiritualidade aqui, e às vezes curou alguma alma, alguma ferida de uma pessoa aqui no meu canal, nossa, pessoal, eu fico muito feliz. Por isso que eu falo sempre a vocês, não venham agradecer a mim, que não foi eu que fiz com vocês. Foi o próprio Deus, tá, pessoal?
Agora, eu fui um canal que eu fui usado para transmitir essa frequência para você. Aí você pensa, aí vem me agradecer, tá? Não, pessoal, agradeça a Deus. Foi Ele que trabalhou. Então, Ele me usou, tá? A espiritualidade me usou, usando a minha energia, o meu pensamento, a minha frequência, porque Ele me trabalhou para que eu hoje fizesse isso, pessoal. Ele trabalhou o meu ser. Então, por isso que eu estou aqui, não é pelo que eu quero, é pelo que aquela espiritualidade fez na minha vida. Então, esse daí vai ser o instrumento que eu vou usar para atingir a frequência das outras pessoas. É assim que a espiritualidade faz, tá, pessoal? A gente se torna igreja, então participante, então você é um membro do corpo, então quem dirige esse corpo é o Espírito de Deus. Então, não é isso que a Bíblia fala lá? Que o Espírito está guiando aqueles que são de Deus? Então, é isso que a espiritualidade faz. Está guiando para que você transmita a frequência, faça o bem, transmite a frequência e pode trazer cura para a alma da outra pessoa. Então, uma vibração que a gente tem que permitir a gente estar vibrando, qual é, pessoal? Que traz cura? O amor, pessoal. É uma vibração maravilhosa, tá? Se a gente não vibra nesse amor, não tem o que fazer, pessoal. Você tem que se colocar no instrumento. Você quer deixar o Espírito guiar você? Você quer deixar você ser um instrumento de Deus? Ou se você não for instrumento, você vai ser um instrumento de inimigo. Porque você pode ser usado até para magoar pessoas, para fazer mal às pessoas, não fazer o bem. Então, isso é trabalho do outro. Não é um trabalho daqueles que é de Deus, tá? Se você é da verdade, você tem que trabalhar para Deus, fazendo bem. Em toda camada, tá? Camada física do ser humano, emocional, mental, né? E espiritual. Você tem que trabalhar para que essa consciência, né? Como é que se diz? Ela trabalhe, ajude essa pessoa nessas camadas, tá? Para aliviar a dor que acompanha para sempre, tá? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 15, versículo 13. Vamos ler. A alegria do coração, a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Então, por isso que a nossa alma, tá, pessoal? Ela tem que estar alegre. Então, o que é essa alegria no coração, pessoal? Você sabe o que? O que é essa alegria no coração? Então, ele está falando aqui em metáfora, mas essa alegria é uma energia, tá? Elevada, uma vibração elevada que está circundando o nosso coração. Então, coração é o nosso sentimento. Então, tem a ver com a alma, então, mentalmente e emocionalmente. Então, essa alegria, ela é essa energia que vai iluminar a nossa alma. Então, a nossa alma vai estar iluminada. Então, vai iluminar todo o nosso rosto. A pessoa vai ver luz na sua vida quando você está nessa alegria. Não é uma alegria, tá? Falsificada aí, como muitos ficam sorrindo aí nas redes sociais, tirando foto. Eu tô alegre, tô feliz. Mas daqui a pouco você vê o que é que está acontecendo com essa pessoa. Tá em depressão, tá em tristeza, tá? Você viu os padres que caíram, também os pastores? Eu tô alegre, tal, tal. Teve até agora a notícia aí de que um tirou a vida, né? Numa grande igreja evangélica que tem aqui no Brasil, você sabe. Você sabia? Teve um pastor que tirou a vida.
Mas estava lá. Seu que é alegre, então chegou, tirou a vida dele. Entende, pessoal? E isso está acontecendo muito. Então, essa alegria aqui que vem do coração é o gozo que você sente na alma. Por isso que eu estou falando. Se o corpo goza, a alma também goza. Mas o gozo da alma não é igual o gozo que você está pensando, o gozo que a gente tem na carne. Tá? Não existe nada de mal que a gente tenha um gozo na carne, porque equilibra as energias do corpo e a gente está buscando também o gozo da alma. Mas da onde que vem esse gozo da alma, irmão? Vem da gente trabalhar essa espiritualidade, vem da conexão que a gente tem com o nosso Criador, com a nossa essência espiritual, tá? Então essa alegria vem disso. A alma, por isso que o salmista fala, minha alma se alegra em ti, Senhor. Então a nossa alegria vem para a nossa alma, vem de Deus, pessoal, tá? E aí ele vai iluminar todo o seu rosto. Então, seu rosto, então quando você está alegre, com essa alegria que vem, então seu rosto for mais alegre. Nossa, você está com energia diferente. Nossa, seu rosto está brilhando. Então, as pessoas sentem. Porque essa alegria está no seu coração, tá? Aí ele fala, né? Mas a tristeza, então, se você tem dor, tristeza, né? Da alma, abate todo o corpo. Então, vai abater seu corpo físico, trazendo doença. Não pode, pessoal, tá? A gente tem que ir melhorando, tá? Se você ainda não está nessa vacina, procure ajuda. Ah, eu tenho problemas, traumas assim, emocional. Procure uma terapia, né? Procure também ir trabalhando a sua espiritualidade, né? Ouvindo, estudando. Tem gente que teve problemas, trauma religioso, tá, pessoal? Ele, principalmente nas igrejas evangélicas, tiveram aí traumas aí, espirituais, né? Que é religioso. E ele não consegue mais ler a Bíblia. Tá? Tem gente que é espiritual e não consegue ler a Bíblia, pessoal. Pessoal, a Bíblia não é dos evangélicos, não é eu já falei aqui várias vezes, tá? Você tem que ler, pessoal. Leia, né? Estude, analise. Por isso que eu estou aqui falando a Bíblia. Olha a informação que a Bíblia está trazendo para a gente espiritual. Mas você tem que ler não apegado com a visão espiritual, como eu estou lendo. Por isso que uma pessoa que falou, né? Você é diferente do... Você lê a Bíblia parecendo... Nossa, fica interessante. Os pastores lá estão lendo, parece que é uma coisa tão repetitiva. Porque não tem profundidade. E é o Espírito que traz a profundidade, tá? Falta isso, o Espírito. Aí o que? Jeremias 8, versículo 18. Eis que a tristeza tomou conta de mim. Pronto, tomou conta de Jeremias. O meu coração adoece, então. Está adoecendo a alma, tristeza, né? Tá trazendo essas vibrações. Então, pessoal, aonde é que ele vai arranjar cura? Jeremias. Ele fala, Jeremias, eis que eu estou triste, eis que a tristeza tomou conta de mim. Então, quando a tristeza fica tomando conta da sua alma, do seu coração, né? O coração você vai adoecendo. Que é o quê? A alma vai ficando doente, vai ficando escura. Então, aquela vibração, ela vai passar para o corpo físico. Chegou no corpo físico, não tem jeito, tá, pessoal? Vai ter que colocar substância química, né? Que é os médicos, psiquiatras, vai ter que colocar química no corpo, porque a energia chegou no corpo. É assim a doença da ansiedade, do estresse, da depressão, tá? É assim, é uma doença da alma que afetou o seu corpo físico. Entende agora? Então, se já está com sintoma no físico, não tem jeito. Vai ter que meter a química lá, as químicas que tem aí, né?
que os psiquiatras aí receitam aí para a maioria das pessoas. Uma pessoa que está com insônia já está atingindo o físico dela. Não tem jeito, eles vão ter que tomar o remédio lá. O diazepam da vida, né? Para dar uma relaxada, uma dormida. Para ir controlando o físico. Depois que controlou o físico, tá tudo bem. Então aí suspende a medicação e vai trabalhando agora os pensamentos. Porque às vezes aí começou no pensamento, no campo mental, passou para o emocional, passou para o físico. Então, depois que você controlou fisicamente, então agora trabalhar o campo da alma. Entende? É assim, pessoal. Não tem o que fazer. Tá? O que mais? Cadê, rapaz? Ainda tem muita coisa. Então, vou parar aqui, tá, pessoal? Parei aqui em Jeremias. Amanhã a gente continua essa quarta parte, né? Vou marcar aqui, quarta parte. Amanhã, se Deus permitir, a gente termina, tá? Graças a Deus, meu dente aqui não incomodou nada, tá tudo certo. Conseguimos fazer essa terceira parte, né, do tema que a gente deixou aí, né, pessoal? Passei algumas informações aqui importantes, tá? Graças a Deus, agradecer a vocês, tá, pessoal? Espero que vocês, esses tempos que eu não tava gravando aí, vocês tenham assistido meus vídeos que estavam aí, tá? No canal, tá? Então, esse aqui é a continuidade daquele que a gente parou, né? A dor na alma. A terceira parte e a gente agora parou, vai para a quarta parte. Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.